Graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá da sua graça, que nos dá do seu amor. Ele que sobre nós tem derramado do teu Espírito Santo, tem falado aos nossos corações, tem apresentado para nós o teu Espírito, nos consolado no momento de perseguição, no momento de angústia, no momento de tribulação. Nós sabemos que estamos vivendo tempos trabalhosos, dificultosos, situações desesperadoras. Mas o Senhor, com teu Espírito Santo, tem nos ajudado, nos dado graça, tem nos amparado através do teu Espírito. Mas hoje nós vamos falar sobre a maldição do pecado. O que acarretou sobre a vida do homem o pecado, e a maldição que se apegou à população do planeta. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado escondido é revelado pela santidade de Deus e punido por sua justa justiça, ou punido por sua justiça. Então, para nós entendermos pecado, nós temos que entender onde originou o pecado. Veja bem, as pessoas confundem muito em achar que o pecado se originou em Adão. O pecado, ele não se originou em Adão. Em nenhuma parte da Bíblia você vai achar que o pecado originou ou teve origem em Adão. O pecado, ele entrou na raça humana através da desobediência de Adão. Mas o pecado em si, ele originou no querubim que se tornou Satanás. Lá no livro de Isaías, nós vemos que o profeta fala que
Deus falando sobre os anjos, né, debochando, os outros demônios debochando de Satanás, nós vemos uma parte em que Deus, ele fala, era perfeito, está lá em Isaías 14, eras perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou o pecado em ti. Então o pecado, ele originou no querubim que se tornou Satanás, que quer dizer adversário, lá no céu. Lá no Jardim do Éden. No céu não, lá no Jardim do Éden. Antes da criação de Adão, com a chamada primeira população, uma população que houve antes de Adão, que é citado no livro de Isaías como a população da terra de Tiro. Então o pecado originou nesse querubim. Mas na raça humana ele entrou pela transgressão do primeiro casal, né, da segunda população da Terra. E isso está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, do 1 ao 19, aonde a gente vê que a serpente, que era um animal, falando com voz humana através da telepatia diabólica, tentou o primeiro casal e eles transgrediram o mandato do Senhor. Então ali deu início ao pecado na população humana, deu início à lei do pecado, o qual a população humana hoje está amaldiçoada. No livro de Romanos, no capítulo 5, do 12 até o 21, o apóstolo Paulo trata dessa consequência desse pecado. Quando ele começa falando que por um só homem, né, entrou o pecado, entrou a ofensa, assim esse pecado passou a todos os homens, essa ofensa passou a todos os homens, porque agora todos os homens estão suscetíveis a cometer pecados. E essas maldições vêm acompanhando a população desde então. E nós vamos falar sobre pecado de avareza na igreja, os trágicos resultados do pecado e os pecadores inconversos serão julgados. Então, primeiro, nós vamos falar sobre os trágicos resultados do pecado, que se encontra em Josué 7, do 1 ao 3. Então, o capítulo 7 do livro de Josué narra o fracasso de Israel em sua primeira investida contra a cidade de Ai, versículos 1 ao 5. E a desoladora oração de Josué, do versículo 7, 8 e 9. E a resposta e orientação do Senhor nos versículos 10 a 15.
confissão e julgamento de Acã, no capítulo do versículo 16 ao versículo 26. Nós vamos ver que apenas o pecado de um homem afetou uma nação inteira, trazendo tristeza, fracasso e derrota. Primeira coisa que nós temos que entender: quando Josué foi destruir Jericó, Josué havia, Deus, através de Josué, havia advertido Israel que ninguém poderia pegar os despojos de Jericó, pois haviam sido declarados anátema. Mas vamos entender um pouco o que é anátema. O termo anátema, ele tem dois significados. O significado primário de anátema é que a coisa é consagrada ao Senhor e, portanto, nessa consagração ou interditado pelo Senhor, era imprópria para ser apoderada ou usada pelo homem. E o segundo é o amaldiçoado mesmo. Se o homem possuísse, ele se tornaria amaldiçoado junto com aquele anátema. A palavra anátema também pode estar significado sobre a maldição divina, condenado, e sendo assim será alvo da ira de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala que quem prega outro evangelho, na questão do outro evangelho, que na verdade é pregar o mesmo evangelho distorcido, essa pessoa ela é um amaldiçoado. Nessa questão de Gálatas 1:6, o anátema é amaldiçoado e não consagrado. Lá no livro de Levítico, no capítulo 27, e no versículo 28, Levítico capítulo 27, versículo 28, todavia nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem ou de animal ou de campo, de possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada, que aqui está o anátema, está traduzido para consagrado, será uma coisa santíssima ao Senhor. Então não havia resgate para aquilo que era considerado consagrado ao Senhor ou amaldiçoado pelo Senhor. Não havia resgate. Não havia. E Acã se tornou
um amaldiçoado por se apoderar de algo que era consagrado ao Senhor. E isso, através da ganância, levou toda a nação de Israel a ser considerado culpada diante de Deus, e por isso 36 pessoas morreram quando Josué foi atacar a cidade de Ai. Da mesma maneira, o cristão em Cristo Jesus, o crente em Cristo, deve afastar-se do pecado e de coisas que prejudicam a sua comunhão. E que vá, por consequência, imacular a igreja de Cristo. Acã era um descendente de Judá, membro da tribo da qual nasceria Davi e Jesus. No hebraico, seu nome significa perturbador. O homem já nasce com o nome de perturbador. Mas ele não precisava viver conforme o seu nome. Assim como Jabes, que significava o homem das dores ou tido em dor, não aceitou as dores da vida e rogou ao Senhor que o livrasse das dores da vida. E Deus concedeu isso para ele. Então não significa que o nome de Acã significasse perturbação, viesse a se tornar aquele que foi turbado pelo Senhor. No verso 25. Lá de Josué 7. Nós estamos falando do livro de Josué, capítulo 7, a maldição do pecado. Nós estamos falando sobre os trágicos resultados do pecado. Então, dominado pela avareza e ambição, Acã apropriou-se de alguns utensílios declarados anátema. Que utensílios são esses? Uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro. Está no versículo 2. Versículo 21. Seu pecado resultou em graves consequências para a família de Acã e para toda a nação de Israel. Versículo 5 e o versículo 25. Isso trouxe perturbações coletivas. Então vamos ter cuidado com nossa vida espiritual, a fim de que nossos pecados não sirvam de escândalo e estorvo para a comunidade cristã. Tem gente que acha que o pecado que ele comete não afeta pessoas a seu lado. Presta bem atenção, irmãos. 10 cidades, chamadas Decápolis. Uma parte dessas cidades tomava um pouco da região do Mar da Galileia. E vocês devem já ter lido na Bíblia lá sobre as tempestades que eram comuns naquela região. E demônios se apropriavam dessas tempestades para afundar navios e matar as pessoas afogadas. Porque a cidade era ímpia e aceitava as ações do diabo. Olha o que a Bíblia fala. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora pendurar no pescoço uma mó de azenha e submergir nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mista que venham. É mista que vem escândalos.
Mas ai daquele homem, porque o escândalo vem. Mateus 18, versículos 5 e 6. Você tem que ter cuidado para suas atitudes não prejudicarem as pessoas à sua volta. A lição do pecado. Josué 7,1 afirma que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Isso significa que, embora Deus ame o pecador, Deus não suporta pecado. A ira de Deus é temperada pela sua santidade. Ele não aprova pecado. Ele não aprova pecado. O amor dele se estende ao pecador e não ao pecado. O amor dele se estende ao usado pelo diabo, não ao diabo. O amor dele é limitado pela sua ira contra o pecado. A justiça dele é acendida pelo amor ao pecador. Por isso que manda buscar o reino de Deus. E quando você busca o reino de Deus, você alcança a justiça de Deus. E para buscar o reino de Deus, do capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 12, do capítulo 5, versículo 3 ao 12 de Mateus, Mateus 5, do versículo 3 ao 12, está explícito, explicado, detalhadamente como você busca o reino de Deus. E a justiça que você recebe quando você busca. A Bíblia assevera-nos que pela desobediência de um só homem, que foi Adão, todos foram feitos pecadores por causa da lei do pecado que todos nós estamos sujeitos. Propensos ao pecado. Propensão. Inclino ao pecado. Por isso que lá no livro de Romanos 12, 21 fala: vence o mal é com o bem. Vença sua velha natureza usando sua natureza divina. O pecado produz a morte, mas o poder do sacrifício de Cristo produz a vida eterna. Romanos 5, 21. O final da história é sinistro. O salário do pecado é a morte. Sempre foi. Jesus pagou o salário do pecado com a morte dele. Mas se nós continuarmos vivendo nesse pecado, vamos morrer eternamente. Acã foi morto com sua família, todos os seus bens destruídos. Os israelitas que conquistaram Jericó jamais deveriam sucumbir à tentação do anátema, mas vencê-la com fé. Assim também o cristão não deve ceder às tentações deste mundo, mas seguir fielmente em direção à sua salvação. A história de Acã é uma notificação clara de que ele, entre todos os milhares de Israel, foi o único delinquente. Era fácil sugerir que era uma pena ver tantas coisas valiosas sendo queimadas. Qual a finalidade desse desperdício? Talvez ele possa ter pensado isso. Embora Acã fosse a única pessoa que tivesse pecado, lembre-se que foram os filhos de Israel que prevaricaram, porque alguém do corpo havia prevaricado. E ele ainda não havia sido separado deles, nem repudiado por eles. Eles cometeram pecado, isto é, pelo que Acã fez, a culpa foi colocada sobre toda a sociedade da qual ele era membro. Isso deve ser uma advertência para nós. Precisamos tomar cuidado com nossos próprios pecados,
para que não acabamos sendo contaminados ou prejudicados, a fim de acautelar-nos da comunhão com pecadores e da aliança com eles, para que não compartilhemos da sua culpa. Muitos comerciantes acabaram falindo por causa de um sócio desleixado. Precisamos cuidar uns dos outros para que o pecado seja evitado, porque os pecados dos outros podem resultar em dano para nós. O pecado pode resultar em danos. O apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Atos de Coríntios, 1 Coríntios 5:11, ele fala que aquele que se diz cristão, mas for maldizente, roubador, avarento, beberrão, nós não nos devemos associar. É uma advertência no Novo Testamento para que as más conversações não venham corromper os bons costumes. Porque cada alma vai pagar pelo seu pecado. Cada alma vai pagar pelo seu pecado. E nós devemos andar em santidade. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Pai querido, amado, santo e poderoso, nós agradecemos ao Senhor por tudo. E que o Senhor continue, ó Pai, falando em nossos corações. Poderosamente, em nome de Jesus. Sê conosco. E nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.